Graça e paz de Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Hoje é dia 18 de abril de 2026 e nós vamos ler o capítulo 18 de Provérbios. Desde 2023, nós fazemos a leitura mensal do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, exatamente o capítulo do dia, você consegue ler esse livro todos os meses do ano. E os benefícios da leitura de Provérbios é que ele é um livro escrito para trazer sabedoria para encontrar o caminho da felicidade, o caminho do sucesso, da satisfação, da realização. Todos os capítulos de Provérbios foram escritos para trazer experiência para os que são jovens e inexperientes, para trazer prudência, discernimento, entendimento a respeito da vida para aqueles que são simples. Simples são aquelas pessoas ingênuas que veem a vida e que não têm muitas vezes chance de receber a instrução dos seus pais ou de alguém que possa estar por perto para ajudar, para guiar, para orientar. E é um texto que também ajuda os que são sábios a serem cada vez mais sábios, prudentes e inteligentes. Então, ler Provérbios é uma forma de conhecer os melhores caminhos para as decisões do dia a dia. Por isso que hoje é dia 18, nós vamos ler o capítulo 18 e nós estamos usando a versão da King James atualizada, como você pode ver aí no topo da tela. E nessa versão da King James atualizada, eles colocam sempre um título. E eles colocaram um título aqui: Sabedoria para ouvir e ao falar. Esse é o título que a King James colocou nesse capítulo. Mas, se eu tivesse que colocar um título nesse capítulo 18, eu colocaria Valorize os seus relacionamentos. Nós vamos ler os versículos aqui na sequência e você vai perceber que Provérbios 18 fala muito a respeito da importância das amizades, da importância de se preocupar com os relacionamentos. Então, o título que eles puseram aqui é Sabedoria para ouvir e ao falar. Nós precisamos ter sabedoria para ouvir as pessoas, precisamos ter sabedoria na forma como falamos, no que falamos, mas o foco do capítulo 18 é nos relacionamentos, nas amizades, que nós precisamos cuidar disso e criar contatos com pessoas boas, ter relacionamentos que são bons. Vamos ler aqui Provérbios 18. Veja o versículo 1. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O que esse versículo 1 está dizendo? A pessoa que é solitária é aquela pessoa que escolhe viver sozinha. É aquela pessoa que diz assim: eu não preciso de ninguém. Eu sozinho posso resolver os meus problemas. Eu sozinho tomo decisões mais inteligentes. Eu sozinho tomo decisões melhores. Esse negócio de ficar andando com muita gente incomoda, porque eu tenho que ficar vendo o que os outros querem, tenho que ficar negociando com outras pessoas. Então, a melhor decisão é viver sozinho. Então, o versículo 1 está dizendo que o solitário, ele busca apenas o seu próprio interesse. É a pessoa que se preocupa só com ela. Ela não se importa com o que os outros pensam. Ela quer que o seu interesse seja sempre realizado. Então, o solitário, ele busca o seu próprio interesse e ele se rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Onde está a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria está em ter amigos. A verdadeira sabedoria está em considerar os outros como pessoas importantes. A sabedoria está em buscar uma pessoa
para formar uma família, a Bíblia fala que o homem deve ter a sua esposa, que a esposa deve ter o seu marido, e muitas pessoas dizem, é melhor viver sozinho, porque se eu vivo sozinho eu faço tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, só que ser solitário é buscar apenas o próprio interesse, é algo que vai contra a verdadeira sabedoria. Quando você tem uma pessoa, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, fala que aquele que tem uma pessoa é melhor porque no dia do frio ele tem com quem se aquecer. Se ele tropeça, ele tem com quem contar para se reerguer. E então, ter uma pessoa é algo que traz, que é propósito de Deus e é para o bem. Claro que é preciso encontrar uma pessoa que está ligada ao reino de Deus, para que não haja dificuldades, problemas, mas pensar de maneira intencional a viver só é algo que se rebela contra a verdadeira sabedoria. Aquele que cria uma sociedade, ele tem mais recursos financeiros, ele conta com mais pessoas no seu negócio, ele pode trocar ideias, ele pode estabelecer novos contatos, pode acessar pessoas que ele sozinho, que ela sozinha não conheceria, mas que com as amizades ele consegue conhecer. E quando você anda muito sozinho, muito sozinha, você não percebe coisas que precisam ser corrigidas, melhoradas, trabalhadas e acaba ficando muito egoísta. Agora, quando você vive em sociedade, quando você participa de um grupo, você consegue ir mais longe. Quantas pessoas não conseguem praticar atividade física, por exemplo? Mas se estivessem dentro de um grupo, elas conseguiriam fazer isso com mais facilidade. Quantas pessoas não conseguem estudar sozinhas, mas se estivessem num grupo, conseguiriam, com o apoio, com todo o ânimo, o incentivo das pessoas, realizar aquele curso, aquele treinamento, aquele estudo. Então, o ser humano não foi criado para viver solitário. A sabedoria é viver junto com pessoas. Agora o versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim fazer valer o seu modo de vida. O versículo 2 ele fala de uma forma diferente a mesma coisa que o versículo 1. Quem que é o insensato? É o que não tem bom senso. Aquele que não tem bom senso, ele não tem prazer no entendimento. Ele não quer entender as coisas, ele não quer entender os outros. Ele não está preocupado com abrir-se para os relacionamentos, mas sim fazer valer o seu modo de vida. Ele diz: eu tenho razão, eu vivo assim, e é desse jeito que é o correto e é o certo. Ele só quer que o jeito que eu vivo é o único jeito certo. Ele pensa que só ele, ela pensa que só ela tem razão e tem que ser do jeito dele e do jeito dela. Então o insensato, ele não entende, ele não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. É a pessoa que não entende a diversidade. O que é diversidade? As pessoas são diferentes. Existem raças diferentes. Existe o branco, existe o preto, existe o oriental, existe o árabe, existe o índio, existe o homem, existe a mulher, existe o velho, o jovem, a criança, o adolescente. E o insensato, ele se irrita, ele fala assim: ah, por que apareceu essa pessoa? Por que aparece essa criança? Por que apareceu esse idoso? Por que apareceu esse deficiente no meu caminho? São pessoas que só querem saber, só têm prazer na sua própria vida. Elas não se importam com outras pessoas. Jesus, quando ele veio, ele se importava com todos. Ele cuidava das crianças, atendia os seus discípulos, ele falava com as mulheres que precisavam de ajuda, ele curava os doentes e ajudava os doentes, ele também atendia pessoas de todas as posições, pessoas de altas patentes,
pessoas humildes e pessoas simples, Jesus mostra a verdadeira sabedoria. A nossa vida está a serviço das outras pessoas, está para ajudar, apoiar e também para receber ajuda nas nossas fraquezas. O solitário, quando ele fica doente, quem pode ajudá-lo? Quem pode socorrê-lo? E quando alguém perto dele, perto dela, precisa de apoio, de ajuda, ele vai dizer assim: que chato, agora eu tenho que sair e ajudar essa pessoa? Então, isso não é sábio, não tem relação com a sabedoria. Estamos vivendo nesse mundo para apoiar uns aos outros. Versículo 3: vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Quando vem a impiedade, quando vem a maldade, vem também o desprezo. Uma pessoa que carrega a maldade do orgulho, a maldade da soberba, a maldade da indiferença em relação às pessoas, vem o desprezo. Tudo isso é maldade. Quando vem a arrogância, vem também o desprezo. O arrogante, o soberbo, ele despreza os outros. Quando vem a indiferença em relação às pessoas, vem o desprezo. Aquela pessoa que é indiferente, ela não liga se uma pessoa caiu do lado, se uma pessoa precisa de ajuda, ela não dá importância, ela despreza todo mundo. Só se preocupa consigo mesmo, só se preocupa consigo mesma. E com a desonra vem também a vergonha. Quando alguém desonra alguém, arranca a honra de uma pessoa, vem a vergonha. A pessoa que desonra, ela humilha, despreza, passa por cima do próximo. E esse versículo 3 está dizendo: evite a maldade, honre as pessoas, honre o seu próximo. Versículo 4: águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. O versículo 4 está dizendo que aquilo que uma pessoa fala mostra o que está no profundo do seu coração. Quando você vê uma pessoa se lamentando, reclamando da vida, aquilo é um espelho a respeito do que está lá no fundo do coração dela. Quando você, águas profundas, quando você vai no mar e você começa a nadar mais fundo, mais fundo, mais fundo, a pressão vai aumentando. Então, você vai conhecendo mais o que está ali nas profundezas daquele lugar. Da mesma forma, quando um ser humano está falando, se você prestar bem atenção no que a pessoa está falando, você consegue conhecer a profundeza, a profundidade daquilo que está no coração dela. Então preste atenção quando as pessoas falam com você. Quando elas estão abrindo o coração, elas estão mostrando o que elas carregam dentro do coração. As nossas palavras mostram o que está dentro de nós. E o que está dentro de você? Às vezes, você não tem consciência do que você carrega com você mesmo, com você mesma. Mas se você parar e anotar durante um dia o que você falou e no final do dia você ler a folha, você vai ver o que está dentro do seu coração. O que você fala? São palavras boas ou são palavras ruins? Tem pessoas que falam: eu não sou capaz, eu não nasci para isso, eu nunca vou prosperar, eu nunca, jamais na vida eu vou conseguir me casar, jamais eu vou conseguir estudar, jamais eu vou conseguir fazer essa viagem. Veja que quando você diz essas palavras, você está mostrando o que está no profundo do seu coração. O que você carrega no profundo do coração quando você diz essas palavras negativas é que você está sem fé, que você está fraco, que você está fraca e que você precisa pedir a ajuda de Deus. Então, águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos. Mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Quando você se conecta com a fonte da sabedoria é Deus.
Deus é a fonte. Quando você busca na fonte da sabedoria, você vai ter um ribeiro transbordante. O que é um ribeiro transbordante? É um ribeiro que transborda. As águas começam a se espalhar em volta e começa a surgir vida. Um ribeiro transbordante dá água para outras pessoas, dá água para as plantas ao redor, dá água para os animais, para os passarinhos, para os cães, para os animais que vão passando ali perto daquele ribeiro. Então, se você se conecta com a fonte da sabedoria, que é Deus, você vai ouvir palavras de: você é meu amado, você é minha amada, você é meu filho, você é minha filha. Em mim você pode todas as coisas. Eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te cuida. Quando você se conecta com a fonte da sabedoria, que é Deus, você ouve essas palavras de Deus. Então você passa a ter alegria, a ter felicidade, a ter força, e você passa a ter autoconfiança, e você porque você está apoiado em Deus. E essas palavras começam a ser como um ribeiro transbordante que começam a alimentar pessoas ao seu redor e começam a trazer vida para as pessoas à sua volta. Então se conecte com a fonte e preste muita atenção no que você tem falado, porque se você quer conhecer o coração de uma pessoa, o que ela fala revela a profundidade do que está lá dentro do coração. Então, isso serve para você mesmo, para você mesma e para você prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Quando elas vêm até você, o que elas falam? Aquilo que elas falam revela como está o coração dessa pessoa. E você pode receber da fonte da sabedoria e trazer esse ribeiro transbordante para essa pessoa. Versículo 5: não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. O versículo 5 está dizendo: não é correto fazer um julgamento errado. É necessário fazer justiça, punir quem tem que ser punido e fazer a justiça aos que são justos. Versículo 6. Isso, versículo 5, é o certo nos relacionamentos. Então, quando nós honramos os que são justos e aplicamos a advertência aos que fazem as coisas erradas, corrigindo eles, dizendo o que está errado, nós estamos cuidando dos nossos relacionamentos. Então, precisamos cuidar de fazer a justiça para honrar os que merecem honra e dizer para os que estão no caminho errado o que eles precisam corrigir, consertar e melhorar. O versículo 5 fala que se você é um professor, se você é um diretor, se você é um supervisor, um presidente, ocupa algum cargo de liderança, se você é pai, se você é mãe, você que tem mais de um filho, muitas vezes favorece mais um e, e presenteia mais um filho do que outro. Essas coisas que criam diferenças, que geram injustiças, são coisas que devem ser evitadas. Se você é dono de um negócio, de uma empresa, você precisa honrar os que realmente trabalham, aqueles colaboradores que fazem a sua parte e aplicar as penalidades para aqueles que não estão fazendo o que tem que ser feito, para que dentro dos relacionamentos as coisas corram bem. Versículo 6. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. Então o insensato não presta atenção no que fala. As palavras dele provocam contendas. É a pessoa que fofoca, fala mal do próximo ou que provoca as pessoas, trazendo conflitos. A sua língua clama por açoites. O versículo 6 está dizendo para nós: use palavras sábias, use palavras que edificam, use palavras que trazem construção, que trazem a paz, que resolvem os problemas. Parem de usar palavras que geram guerra, que geram conflito. Quando você for tentada a dizer uma palavra que alfineta,
o seu marido, a sua esposa, que alfineta alguém, algum colega de trabalho, pense, não vale a pena ficar vivendo com, e provocando uns aos outros. É melhor ter relacionamentos que são sinceros, verdadeiros, pautados na verdade. Se você tem que dizer alguma coisa, diga: eu preciso conversar com você. Olha, você fez isso e isso, esses tipos de comportamento não são certos, eu não concordo, eu não acho que isso seja justo. Eu quero que você me respeite nisso e nisso. Seja direto, seja direta. Chame a pessoa e fale abertamente sobre o que está errado. Mas ficar de indiretas, alfinetadas e gerando contendas é algo que gera, no longo do tempo, sofrimentos e dores emocionais que afetam a alma. Versículo 7. A boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. Então veja o 7. O insensato, ele mesmo arma ciladas, fala bobagens e vai mostrando as suas tolices. Então veja o que você tem falado, porque aquilo que você fala impacta diretamente na sua vida. Versículo 8. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Aqui na King James, eles traduziram esse versículo 8 dessa forma: as palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Mas se você for na Almeida, corrigida e fiel, o texto lá diz assim: as palavras do fofoqueiro são como são suaves ao ventre. Significa desce facilmente quando uma pessoa começa a contar fofocas. As pessoas, elas são atraídas. Elas, qual que é a próxima fofoca? E elas ficam ali ouvindo as fofocas. Mas o versículo 8 diz que essas palavras do caluniador, caluniador é aquele que calúnia é uma palavra muito pesada. É aquele que acusa alguém de ter praticado um crime. Então, alguém chama o outro, por exemplo, de ladrão. E você está dizendo que a pessoa rouba os outros. Roubar é crime, então isso é calúnia. As palavras do caluniador são como finas iguarias, não, elas descem até o íntimo do ser humano. Então, a palavra fofoqueiro, nesse versículo 8, ela é mais, a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, parece para mim que é melhor. Porque a ideia do versículo 8 é que quando você está fofocando de alguém, as pessoas logo querem saber. E desce até o íntimo do ser humano significa o ser humano escuta aquela fofoca e fica com uma impressão a respeito da pessoa que está sendo falada ali, naquela rodinha de fofoca. Mas quando você escuta uma fofoca, você deve ficar longe dessas rodas. O Salmo 15 fala que aquele que vai morar no céu é aquele que não aceita a peita contra o próximo, não aceita falar mal, nem difamar o próximo. Então, o Salmo de número 15 fala que quem tem relacionamento com Deus não anda nessas rodas de conversa. Versículo, mas fica longe do fofoqueiro. E o fofoqueiro, a fofoqueira, fala mal a respeito do outro para você hoje. Amanhã ele fala mal a seu respeito para as outras pessoas. Quem vive em fofocas, em rodinhas de conversa, o tempo todo falando do outro e do outro, na verdade é um destruidor. Ele arruína a fama das pessoas, a vida das pessoas, inventando, mentindo e até caluniando, dizendo assim: ó, o fulano lá roubou, o fulano lá enganou não sei quem. Então fique longe de fazer isso e também de ouvir o caluniador, o fofoqueiro, o mentiroso, o trapaceiro que usa a rodinha de conversa para destruir os outros. E também não seja o destruidor, porque você faz isso, você não gostaria que fizessem com você. Não use essa ferramenta, essa estratégia, porque também o fofoqueiro, a pessoa que é caluniadora,
ela, com o tempo, ela é descoberta. As pessoas começam a prestar atenção em quem sempre faz isso. E com o tempo elas começam a se afastar. Versículo 9. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Então, quem não faz bem aquilo que está no seu trabalho, está destruindo a sua vida. O versículo 9 está dizendo: seja diligente em tudo que você faz, mesmo quando você não é o dono do negócio, porque esse dono do negócio está pagando você e ele não fez nenhum contrato mentiroso com você. Se você não está contente, não está satisfeito, então procure crescer e ter o seu próprio negócio, sendo diligente no seu negócio, mas não prejudique ninguém. Nos seus relacionamentos, seja alguém que é produtivo, que ajuda as pessoas à sua volta. Se você não está contente onde você está, ore a Deus, peça a Deus, diga a Deus: eu não estou contente nesse lugar. Me ajuda, me dá uma nova posição, uma nova colocação. Deus honra quem busca a Ele. Você pode pedir a Deus para que abra uma nova porta para você. Tenha o coração limpo, o coração puro, para não prejudicar ninguém. Mas não fique insatisfeito no lugar em que você está. Versículo 10. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então, o nome do Senhor é o nome de Deus. Quando você busca a Deus, ele é como uma torre forte. O justo busca refúgio e permanece seguro. Sempre que você corre para Deus, Deus vai atender, ele vai responder, ele garante a resposta a todos aqueles que correm para ele. Muitas pessoas pedem socorro para alguém que tem muito dinheiro, para alguém que ocupa cargos importantes, mas essas pessoas são limitadas. Por mais que uma pessoa tenha muita riqueza ou ocupe um cargo muito importante, como que essa pessoa pode, por exemplo, curar um doente, curar um enfermo, resolver um problema que só você sabe e falou com Deus? Agora, Deus é diferente. Deus, ele é uma torre forte. Ele está no alto. Ele tem todo o poder. Versículo 11. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. O versículo 11 está dizendo que quem são os avarentos? Aqueles que amam as riquezas, aqueles que amam o dinheiro, aqueles que não ajudam ninguém porque só querem para elas mesmas. Essas pessoas, elas têm os seus bens e elas pensam que os seus bens são tudo na sua vida. Os bens dos avarentos constituem a sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Significa, eles olham para o dinheiro que têm, para suas propriedades, para os seus bens e pensam assim: eu estou seguro, eu tenho tudo. Mas isso é uma tolice, porque quem dá a saúde, quem dá a vida, quem protege e dá o livramento do assaltante do mal? Tem muitos assaltantes que passam por sistemas de segurança, de cerca elétrica e conseguem furtar casas caríssimas. Quando eles usam estratégias, ferramentas de tecnologia, eles conseguem furtar esses lugares. Eles podem corromper um segurança, então eles imaginam que os seus bens dão garantia, mas não dão, eles só imaginam. Versículo 12. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. O versículo 12 está dizendo que sempre que alguém está pronto para cair, é porque ela colocou o orgulho no coração. O versículo 12 está dizendo que é bom ser humilde. A humildade antecede a honra. Uma pessoa que é humilde, ela escuta as pessoas. Uma pessoa que é humilde, ela respeita as pessoas. Uma pessoa que é humilde, ela nunca se coloca como melhor, como superior, como alguém que está acima dos outros. Por isso, ela é honrada, é bem-vinda, é respeitada. Ninguém gosta de pessoas que diminuem o próximo, que só elas são as melhores.
só elas são as boas. Então, a pessoa que age assim, ela afasta as pessoas, ela afasta os conselhos e ela não enxerga as suas falhas, os seus erros. Mas com o humilde está a sabedoria. O humilde, ele pede conselhos, ele escuta as opiniões antes de tomar uma decisão, ele analisa, reflete. Então, com o humilde está a honra. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Então, antes de dizer alguma coisa, escute o que a pessoa tem a falar para entender tudo o que ela está pensando para depois dizer alguma coisa. 14. A alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O versículo 14 está dizendo assim: se você está doente, tenha força, tenha disposição, olhe para o alto, coloque a sua confiança em Deus. Quando você está doente, lembre desse versículo 10. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Se você tem o nome do Senhor, aqui o versículo 10, como a sua torre forte, se você corre para ele no dia em que você está fraco, você se alimenta da força, você recebe força de Deus. E, versículo 14 agora, a alma bem disposta, que está recebendo força de Deus, quando ela está bem disposta, a sua alma está bem disposta, ela sustenta você. Ela sustenta o ser humano durante a sua doença. Agora, quando você aceita o espírito deprimido, quando você cai, quando você abaixa a cabeça, quando você começa a dizer palavras negativas, quando você começa a pensar na morte, quando você pensa, agora acabou para mim, quem o pode suportar? Como que você vai vencer, resistir e conseguir vencer a doença? Então, o versículo 14 está dizendo: quando você passar por uma doença, tenha sempre os seus olhos no nome do Senhor, tenha os seus olhos na positividade, tenha palavras de confiança. Diga: eu sei que eu vou vencer, eu vou passar por isso e vou passar bem, com o apoio de Deus. Porque se você se entrega, se você entrega os pontos, você quem vai poder ajudar você? Então o versículo 14 está dizendo que mesmo no meio da doença, carregue um espírito forte, seja positivo, olhe para cima, olhe para Deus, porque é isso que vai alimentar a sua alma e vai trazer força para você conseguir passar bem e trazer ânimo, força para as pessoas da sua casa, da sua família. Versículo 15. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Então, quem possui discernimento, o que é discernimento? É uma sabedoria que consegue entender qual é a resposta certa para cada problema. Discernir é ter clareza, é saber diferenciar o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto, o que é puro do que é impuro, o que é correto e o que não é certo. Quem tem discernimento, ele sabe bem como tomar as decisões para o melhor. Então, o coração de quem possui discernimento adquire conhecimento. Em outras palavras, uma pessoa tem discernimento, ela tem essa clareza porque ela é uma pessoa que sempre busca o conhecimento. Em outras palavras, seja alguém que procura saber, buscar o conhecimento a respeito das coisas. O conhecimento vai fazer que você tenha clareza, que você tenha discernimento a respeito de cada decisão que você tem que tomar na vida. Então, o coração de quem tem discernimento o coração do que possui discernimento, ele adquire o conhecimento. Ele sempre busca o conhecimento. Com o conhecimento, ele tem discernimento.
e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Os sábios sempre querem entender mais as coisas. Eles buscam saber a respeito das coisas. Nós já comentamos quando nós lemos Provérbios capítulo 9 que a sabedoria tem 7 pilares, tem 7 colunas, tem 7 fundamentos. O primeiro fundamento da sabedoria é a instrução. A pessoa que busca sabedoria, ela se instrui, ela aumenta a sua curiosidade a respeito dos temas da vida. Ela procura aumentar o seu repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos, de assuntos que você consegue falar. Todo sábio, ele busca instrução, ele busca ampliar o seu repertório. Quando ela busca instrução, a pessoa, ela adquire conhecimentos. Com os conhecimentos surgem dúvidas e ela fala com pessoas experientes e busca receber conselhos das pessoas que têm experiência naquele tema. Conselhos nós tomamos com aquelas pessoas que sabem muito profundamente a respeito de um assunto, que são pessoas experientes. Então nós recebemos os conselhos e aí a pessoa sábia usa a inteligência. Então a primeira coluna da sabedoria é a instrução. A segunda coluna é o conhecimento. A terceira coluna da sabedoria são os conselhos. A quarta coluna da sabedoria é a inteligência. A pessoa usa o seu raciocínio, a sua razão, o seu esforço próprio, pensando na instrução, nas informações que coletou, nos conhecimentos que adquiriu, nos conselhos que ouviu, e aí ela processa tudo isso usando a sua inteligência, a sua razão, e daí ela acessa a quinta coluna da sabedoria, que é o entendimento. Uma pessoa que tem entendimento é uma pessoa que já buscou instrução, adquiriu conhecimentos, ouviu conselhos e usou o seu esforço mental, o seu raciocínio, a sua inteligência para chegar ao entendimento. Uma pessoa que tem entendimento de um assunto, ela chega a ter o discernimento, ela passa a ter clareza para a tomada de decisões. E que o discernimento é a sexta coluna da sabedoria. E a sétima coluna é a prudência. Quando a pessoa tem clareza a respeito das suas decisões, ela consegue chegar na prudência. A prudência é a coluna mais alta da sabedoria. É quando você consegue tomar a decisão melhor quando você tem 2 ou 3 opções como resposta. Um exemplo, comer uma feijoada. Se oferecem a feijoada à meia-noite, a pessoa vai dizer, eu não vou comer essa feijoada agora. Mas quando oferecem a feijoada no almoço do sábado e do domingo, então ela diz, agora é um bom momento para a feijoada. Um outro exemplo de prudência. Você dirige o seu veículo, o sinal fica amarelo. Você pode passar ou parar. Você vai ver onde você está em relação ao sinal e, de acordo com onde você está ali no trânsito, no fluxo do trânsito, você para ou você avança. Isso é prudência. Quando tem 2 ou 3 respostas possíveis, você consegue escolher a melhor opção. E o versículo 15 fala sobre isso. O coração do que possui discernimento, quem tem discernimento, clareza para tomar uma decisão, adquire conhecimento. A pessoa que sempre busca saber a respeito das coisas, ela sabe qual a melhor, como decidir, ela tem clareza. O correto é isso. E o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Ou seja, o sábio, ele não deixa o ouvido dele ficar numa roda de fofocas. Ele não deixa, porque ele sabe que o que ele vai ouvir ali na rodinha de fofocas não vai trazer nada de bom para ele. Mas ele procura ficar na roda dos que estão falando sobre sabedoria para que ele possa ter mais entendimento. Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. O versículo 16 está dizendo, se você quer abrir caminho em um negócio, num relacionamento, para conhecer alguém que você ainda não conhece, você pode usar o presente como uma ferramenta. Dar um livro para uma pessoa, dizer assim, você já leu esse livro?
Você sabia que nesse livro você pode aprender a respeito de tal assunto? Isso aproxima você das pessoas e desobstrui a passagem. Abre caminho para você fazer amigos, abre caminho para você estabelecer conexões, relacionamentos com pessoas que decidem, significa com as autoridades, com as pessoas que você precisa para avançar aquilo que você está buscando. Com o presente, você consegue estabelecer conexões, amizades, melhorar relacionamentos. Versículo 17. A primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. O versículo 17 está dizendo: antes de você chegar a uma conclusão quando contam alguma coisa a você, espere, escute o outro lado. Muitas vezes alguém vem e fala uma coisa a respeito de alguém para você, e você pensa: nossa, aquela pessoa é ruim então. Se você não conhece aquela pessoa, não concorde com quem está falando com você. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser até alguém da sua família, mas se você não tem muita certeza, antes de você fechar uma conclusão, dê espaço para ouvir a outra pessoa. Muitas vezes você escuta a primeira versão e você não sabe o que foi que o outro disse. Tem muitas brigas na família que acontecem porque as pessoas colocam fofocas. Você viu o que o seu tio disse? Você viu o que a sua prima disse? Você viu o que o seu irmão falou? Procure saber a respeito dos fatos antes de tomar partido dentro da sua casa. Versículo e também no local do seu trabalho, no local, na sua igreja. Tem muitos relacionamentos que são partidos porque por causa desses mal entendidos. Procure saber bem os fatos para não tomar partido. E sabendo dos fatos, corrija quem tem que ser corrigido, e honre quem tem que ser honrado, seja justo com as pessoas. Como nós lemos aqui no texto aqui de hoje mesmo nós lemos aqui que no versículo 5, não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Temos que ser honestos, aquele que está incorreto, que está no mal, tem que ser corrigido, e o que é justo tem que ser honrado e respeitado. Então, aqui no versículo 17, a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Esse versículo 18, na verdade, ele está dizendo o seguinte: existem questões tão difíceis para serem resolvidas na justiça que até os poderosos não conseguem resolver. E aí os poderosos precisam lançar mão da sorte. Ou seja, as pessoas precisam procurar o tribunal, procurar um juiz para que ele tome uma decisão. Agora, isso significa que o juiz dá sempre a decisão mais correta? O juiz, ele avalia as provas que tem dentro do processo. E com base nas provas que tem dentro do processo, ele toma uma decisão. O versículo 18 está dizendo que às vezes você não consegue resolver um problema com uma outra pessoa e você depende de um tribunal, de alguém para resolver aquilo. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, quando eles não conseguiram resolver o problema conversando, eles vão para o tribunal, aí lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Quando você vai a um tribunal, você deixa na mão do juiz. Você não sabe o que vai sair da decisão. Você está lançando a pedra da sorte. O juiz pode decidir por um lado, pode decidir pelo outro. Então, quando os poderosos se enfrentam no tribunal, quando eles não resolvem uma questão, então eles ficam dependendo da sorte, do que vai acontecer ali e naquele julgamento.
Lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É uma forma de resolver os problemas. O que o versículo 18 está dizendo é que é melhor você conseguir ver o que você quer e, às vezes, abrir mão para fazer um bom acordo e resolver as coisas de forma consciente, tomando a decisão a respeito do que é melhor para resolver o problema. Se você não consegue, até os poderosos entram em desentendimento. Até eles, às vezes, resolvem não decidir. Se você não decide, então isso fica para ser decidido pela sorte. O versículo 18 mostra que até quem tem poder, até uma pessoa muito poderosa, e essas pessoas que são poderosas, normalmente elas decidem muita coisa na vida. Não é à toa que elas ocupam os cargos de poder e de liderança. Os líderes decidem muitas coisas. Então, eles têm como característica a capacidade de tomar muitas decisões. Mas até eles que decidem, às vezes não conseguem chegar a um consenso. O versículo 18 está dizendo isso. E quando isso acontece, tem que se depender de um terceiro, da sorte. Versículo 19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. O versículo 19 diz: se você ofende alguém, para você conseguir conquistar essa pessoa de volta, é muito difícil. A mágoa, aquilo que foi falado, tem um ditado que diz assim, que a palavra lançada não pode voltar atrás. Então nós precisamos pensar o que falamos. Às vezes uma palavra machuca demais e o versículo 19 está dizendo sobre isso. É muito mais difícil você reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. É mais fácil você dominar uma cidade, entrar na guerra e vencer uma cidade fortificada do que conquistar a amizade de alguém que foi machucado. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Você já viu as portas de um castelo? São portas que têm aqueles ferrolhos bem fortes. Então ele está dizendo, você não consegue abrir a porta. As discussões geram muitas feridas. Depois, para você reconquistar a amizade, o relacionamento, vai ser muito difícil. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. O que o versículo 20 está dizendo? Cuide muito bem do que você fala. O que você fala tem muito poder. O que você fala produz muito impacto. O que você fala gera resultados na sua vida de maneira direta. Do fruto da boca, aquilo que você falou, o coração se farta. Se o fruto da sua boca é eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu nunca vou conseguir. Você fala, esse é o fruto da sua boca, você escuta, o seu cérebro assimila, desce no teu coração e o seu coração fica carregado de vida, azar, eu nunca vou conseguir. Do fruto das boca o coração se farta. Você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é minha rocha, Ele é o meu protetor, Ele é o meu escudo, nele sou vencedor. Você está dizendo isso. Esse é o fruto da sua boca. Os seus ouvidos ouvem, o seu cérebro guarda, desce para o seu coração se farta de palavras de fortaleza e você fica forte. Então, do fruto da boca, o coração se farta, e a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Você fala e todo o seu corpo sofre as consequências do que você fala. Você fala palavras de fortalecimento, todo o seu corpo fica fortalecido. Os seus ombros ficam de pé, o seu rosto fica, a sua cabeça fica erguida, o sorriso fica fácil, você anda com confiança. Por quê? Porque você fala.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é minha rocha, Ele é minha segurança, Ele é minha fortaleza. Eu sei que nele posso. Então isso tudo impacta em todo o seu corpo. E isso também se aplica para o que nós dizemos para as pessoas que estão à nossa volta. O fruto da boca, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Você sofre as consequências das suas palavras. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Use bem a sua língua, use bem as suas palavras, use as suas palavras para a vida. Versículo 22. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. O versículo fala da esposa, mas é claro que também fala da mulher que encontra o marido. O versículo 22 está dizendo: quem encontra uma pessoa para ter um bom casamento, descobriu algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Veja que o versículo 22 fala que é especial ter uma pessoa com quem você pode ter um relacionamento que traz para o bem. E nesse versículo 22 você percebe que toda a ideia do capítulo 18 é da importância dos relacionamentos. Veja que o versículo 1 fala: o solitário busca o seu próprio interesse e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Como nós falamos, o capítulo 18 ele traz o foco nos relacionamentos. Todos os versículos que nós lemos até aqui vão falando sobre como nos relacionamos com as pessoas. Agora o 22. Quem encontra uma pessoa, uma esposa, descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa, uma esposa, você que está solteira, ter o seu marido, para ter a pessoa que está ali do seu lado, que te apoia, que te ajuda, que está com você em todos os momentos. Versículo 23. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico, avarento, responde com arrogância. Então, o versículo 23 está dizendo: aquele que precisa, ele está sempre ali pedindo, suplicando. Mas o rico avarento, não é todo rico. Veja, o versículo 23 fala: aquele que é rico e é avarento, que não quer ajudar ninguém, que só quer, que ama a sua riqueza, ele responde com arrogância. Nós vimos alguns versículos aqui que falam sobre o rico pensar que as suas riquezas são a sua confiança. Aqui no versículo 11, os bens dos avarentos constituem a sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Então nós lemos aqui que os avarentos, eles acham e imaginam que o dinheiro é tudo na vida. Então, o avarento, ele responde com arrogância. Ele desonra, desrespeita as pessoas. O versículo 24. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então, o versículo 24 fala que você precisa cuidar do que é bom ter amigos. Veja, ele fala: as muitas amizades podem levar à ruína. Se você escolher maus amigos, você pode se dar mal. Mas existe amigo mais chegado que um irmão. Repare que o versículo 18 diz: as muitas amizades, no plural, podem levar à ruína, mas existe amigo, no singular, mais chegado que um irmão. O versículo 24 diz: você encontra poucos amigos de verdade, mas que existem muitas amizades que podem levar à ruína. O versículo 24 traz um alerta que nos relacionamentos você vai encontrar muitas pessoas que podem carregar para o caminho mau, para o lado ruim. Muitas. E
mas existe amigo mais chegado que o irmão. Mas existe uma ou outra pessoa ali que você pode confiar. O que o versículo 24 está dizendo é que você deve escolher aqueles que são mais chegados que um irmão para andar perto de você. Esses são os verdadeiros amigos e que deve prestar atenção com as muitas amizades. Mas esse versículo 24 não é razão para um pessimismo geral, como aquela pessoa que fala assim: eu vou andar sozinho. O versículo 1, voltando para o versículo 1, o solitário busca o seu próprio interesse e ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se você foi muito decepcionado, se você foi muito decepcionada porque encontrou maus amigos, isso não significa que não existam pessoas boas. Só significa que você precisa melhorar os seus critérios para escolher as pessoas que vão andar com você. Mas não significa que é para você andar sozinho pelo resto da vida, que você deve andar sozinha pelo resto da vida, que você agora vai se fechar e se trancar e dizer assim: ninguém vai ser mais, eu não vou andar com mais ninguém e não vou ser mais amigo de ninguém. Significa que você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus e selecionar melhor as pessoas com quem você anda. Mas existem pessoas boas, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que honram a Deus. Você deve buscar pessoas que são humildes, como nós lemos aqui no capítulo 18, pessoas que não são avarentas, porque os avarentos desprezam os pobres, desprezam os outros, pensam que são melhores. Você deve se afastar das pessoas que são egoístas, que só pensam nelas mesmas. Você deve se afastar das pessoas que dizem palavras negativas, ruins, o tempo todo, para que você não fique sobrecarregado, sobrecarregada com pessoas assim. Mas você deve andar com pessoas que honram a Deus, que respeitam o próximo, que são pessoas que buscam a paz, que não andam em rodas de fofocas, mas que têm sabedoria e que trazem bons conselhos e sabedoria e palavras de força no momento em que você se encontra aflito, aflita, quando você precisa de apoio. São essas as pessoas que você deve trazer para perto de você, mas não andar sozinho, não andar sozinho e dizer assim: acabou. Talvez você está ouvindo essa mensagem, essa meditação de Provérbios 18, teve uma desilusão amorosa, não é? Agora para dizer: nunca mais eu vou casar, nunca mais eu quero ninguém. Mas, porque nós vimos aqui no versículo 22 que aquele que encontrou uma esposa encontrou uma bênção especial do Senhor. Então, ter uma pessoa, ter um casamento feliz, abençoado, traz uma bênção para as pessoas. Então, o capítulo 18 chama atenção para Deus tem relacionamentos abençoados para a sua vida. E esse Deus quer que você esteja com Ele. Aqui na tela agora nós colocamos a oração de confissão. Nessa oração de confissão, essa oração é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, lá na cruz, para que pelo sangue dele nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Sempre que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você está recebendo perdão dos pecados e você está chegando até Deus. Essa é a forma de chegarmos até Deus. Então, se você está afastado ou se você nunca fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus, faça essa oração de confissão que está aqui na tela. Faça essa oração comigo agora. Diga assim, ligue o seu pensamento com Deus e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele vai ser o seu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu o perdão dos pecados, o Espírito Santo está com você. Você pediu isso e ele está com você. E o nome no livro da vida
significa que o seu nome está escrito no céu. O livro da vida é um livro que fica lá no céu. E em Apocalipse, no capítulo 20, você pode conferir, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Lá no capítulo 20 diz que haverá um dia em que ocorrerá o julgamento final de todos. Aqueles que estiverem com o nome no livro da vida não serão julgados. Por quê? Já receberam o perdão, receberão o céu. Assim como os filhos entram na casa dos pais livremente, aqueles que são filhos de Deus entram no reino dos céus diretamente, porque são filhos. E você que recebeu a Jesus, agora é filho, é filha de Deus. Siga no caminho dele. Deus abençoe a sua vida. Amém. E eu te convido a estar aqui amanhã para ler Provérbios 19. Se você quer acessar os capítulos anteriores de Provérbios, aqui no canal você vai encontrar na seção das playlists a playlist de Provérbios de abril de 2026. Você pode clicar lá e encontrar os capítulos anteriores que já foram meditados. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque o Filho, que é Jesus, veio e morreu por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele mora comigo e com você e Ele nos ajuda a chegar até o céu e nos orienta no nosso dia a dia. Ele nos ajuda e nos socorre aqui enquanto estamos nessa vida até chegarmos no céu. Portanto, dê glória ao Pai, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo sempre. Amém.